Olá, sejam bem-vindos ao conforto do Casa Brasil. A gente está aqui numa sala confortável, no condomínio Reserva da Serra, 15 minutinhos, 10 minutinhos de Jundiaí, com as montanhas do Serra do Japi ali atrás, estou enxergando as montanhas, um friozinho gostoso, uma lareira acesa. A Cláudia, que é a dona da casa, já até ofereceu um cafezinho. Acho que eu vou ficar até amanhã, não vou embora, porque minha companhia é muito boa. Estou numa companhia muito especial hoje para mim, de boas recordações, de boas vivências que tenho com o Vitor Romancini, né, Vitor? E é um prazer estar aqui com você também, com certeza. Mais uma vez, né, Dionísio? A gente está ensaiando isso faz tempo, né? Até dar certo tem hora que demora. Mas não tem problema, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, e Vitor Romancini tem o tempo dele. Por falar em tempo e em Vitor Romancini, quantos anos você tem, Vi? Eu tenho 29. 29 agora? 29 anos. Eu conheço o Vitor desde muito pequenininho, é melhor não contar essa história toda porque seria muito longa, Deixa de Sandra lá. Romancini. Quando se ouve Romancini, muita gente vai conhecer sua mãe, que é a Sandra. Com certeza. E eu conheci a Sandra tantos anos atrás, né? E você também, menino ainda. E eu já achava que você ia pro lado da arquitetura. Não sei, você já tinha essa veia lá de trás, de ir na loja até, de gostar do que via. Você sempre foi apaixonado por isso, Vitor? Muito, muito, sempre. Desde pequeno, na verdade, eu queria ser geriatra. Aí não deu muito certo, né? Que bom que a gente escolheu a coisa certa. Eu acho uma pena, você estaria cuidando de mim agora. Seria ótimo. Mas foi coisa pouca, passageira. Depois a gente descobriu que realmente tinha gosto com isso. Meus pais se incentivaram muito quando eles descobriram, né, que eu tinha essa veia um pouco mais artística, gostava de muito desenhar, então eles logo cedo já foram me colocando nesse caminho. Pra isso. E Sandra não quis te conduzir para o caminho da gastronomia? Tentou também. Que é um caminho que ela trilhou e trilha até hoje, né? Até hoje. Com excelência. Com certeza. Tentou, mas não tinha jeito. Quando a gente tem amor pela coisa, é uma coisa que chama mesmo, né? O estético sempre te chamou atenção? Muito, muito. 100%. Acho que o conforto, essa ideia de estético, de usar as coisas de fato, né? Eu acho que isso sempre me motivou a seguir esse caminho. E mudar a vida de pessoas também, né? Que de certa forma a gente está mudando a vida de pessoas, vivências, fazendo com que as pessoas entendam melhor o espaço delas e o quanto é importante, né? O quanto é importante, né? Esse espaço aqui que o Vitor acabou de preparar para a Cláudia, que é a dona da casa, com tanto carinho, né? A gente percebe coisas incríveis aqui, mas que eu quero falar no segundo bloco. No primeiro eu quero falar um pouquinho de você mesmo. O que a arquitetura te deu de bom e o que faltou na arquitetura, na sua opinião? Você fala na faculdade mesmo? Na faculdade. Olha, a base sempre é muito positiva, né? Eu acho que tudo que a gente vive hoje, na vida inteira, é para aprender, né? De alguma forma a gente usa isso em algum momento. Mas eu acho que nada como a vivência realmente, trabalhando nas lojas, trabalhando direto com o público, com pessoas. Eu acho que isso foi o que realmente abriu, de fato, a mente realmente para visualizar além. Porque o curso, ele tem seus déficits, com certeza, né? Com relação, principalmente à área que eu resolvi trilhar, que foi a parte mais de interiores, né? Então eu fiz design de interiores antes, fiz edificações e depois que eu fui para a arquitetura. E mesmo assim, o curso de arquitetura tem um período muito curto de design de interiores, né? É mesmo, né, Vi? Eu tenho uma moçada grande lá em casa que assiste o programa, ou pais de jovens que estão interessados em arquitetura e tudo mais. Eu lembro que quando a gente chegou em Jundiaí com a Stock, há 25 anos atrás, depois de alguns anos, a gente fundou aqui o Núcleo de Design de Interiores. E a loja encabeçou isso na época, porque a gente sentia que os arquitetos daquela época, principalmente, não tinham esse preparo e esse olhar para interiores de uma forma bastante profissionalizada. Sim. Tanto que design de interiores virou um curso superior hoje, né, Exatamente. Vitor? Isso é legal a moçada entender e os pais também. Hoje você se forma num curso superior em design de interiores e curso superior em arquitetura e urbanismo, né, que é o mais comum. Viraram dois cursos diferentes, porque são diferentes. O bom arquiteto é sempre um bom cara de interiores ou vice-versa? Eu acho que tudo tem especialidade na vida, né? Se a gente vai para o médico, a gente tem as especialidades do que a gente está precisando naquele momento. Eu acho que a casa é um pouco um ser humano, né? A gente tem as especialidades para cada uma delas. Lógico que a gente tenta sempre buscar conhecer um pouco de tudo para poder, né, criar essas diversidades dentro do projeto, a gente criar, inovar.
Mas eu acho, sim, que essa diferenciação é muito bacana. Porque eu acho que a gente foca mais no que a gente realmente vai querer trazer de melhor para o nosso cliente, né? E quando você fala foca, parece um pouco vocação, né? Porque a gente, você, nós estamos aí. Muitos arquitetos têm esse olhar do interior, né? E muitos não têm. Gostam realmente de edificar, de planejar casas, de planejar edifícios, ou até da área urbanística, que é maravilhosa de trabalhar. Com certeza. Né? A cidade é nossa grande casa, na verdade. Ela também precisa ser organizada, ela precisa ser bonita, ela precisa ser funcional, né? A cidade é uma casa e a nossa casa é a outra casa que nos acolhe mais intimamente, né? Exatamente. Mas eu sinto que tem muita vocação aí, né? Tem gente de interiores que tem um olhar bom para arquitetura e tem gente de arquitetura que tem um olhar bom para interiores. E aí é cada cliente se identificar com aquele profissional. Por exemplo, vamos falar agora, começar a entrar um pouquinho na Cláudia, quando ela te chamou para esse projeto, né? Como é que ela te descobriu, por exemplo? Olha, eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que eu sempre falo para os meus clientes que a identificação deles com o nosso trabalho, da forma como a gente trata, como a gente conversa, é meio caminho andado. Se não quase 100%. Você está falando de relacionamento ainda, nem de técnica. Não, acho que nem tanto de técnica. Acho que relacionamento é a primeira situação, que é o que a gente se relaciona o tempo todo em qualquer lugar que a gente está. Você tem que ir com a cara da pessoa? É isso? Eu não diria jeitão. Nós, porque nós estamos trabalhando, mas eu acho que o cliente sim. Com relação né? ao profissional. Porque aquilo é o bom para ele, é o lazer dele. Ele vai estar nas horas de lazer procurando alguma coisa para poder colocar dentro da casa dele, né? Nós estamos trabalhando, treinados para poder se adequar às necessidades do cliente, às características de cada um, que é super normal. Mas a Clau foi paixão à primeira vista, eu acho, né? Das duas partes. Eu acho que ela pode falar por mim aí também. Esse apaixonamento ajuda o processo depois. Muito. Eu acho que muito. Eu acho que muito porque dentro do processo de interiores, a gente mexeu dentro dessa casa, né? Um pouco mais do que só interiores. E existem vários pequenos problemas que acontecem durante a obra. Na verdade, eu digo que não são problemas. São colocações que acontecem que a gente precisa ter ali a autonomia e a agilidade para resolver. Entendi. Então, se tem essa confiança entre as duas partes, é muito mais fácil, né? Não tem aquela coisa de, ou ele falou isso, mas será que é isso mesmo? Vamos lá, tem que ter vamos confiança nesse processo. É confiança. Porque senão, num determinado momento, com certeza. Isso pode acontecer com o arquiteto, que começa a fazer a casa, né? E às vezes chega num ponto que dá briga no casal, né? Exato. E dá briga com o arquiteto também, isso é muito comum. E interiores pode acontecer também. Essa relação de confiança é muito necessária, né? Para a gente começar a falar um pouquinho do que nós vamos falar mais no próximo bloco, a gente está aqui no condomínio Reserva da Serra, que é um condomínio muito ligado à natureza, né? Completamente. Ele foi concebido estando aqui aos pés da Serra do Japi, na estrada de Itu. Eu conheço esse condomínio desde quando tinha 2 ou 3 casas aqui, né? A gente atende esse condomínio durante todos esses anos e tudo mais. Antes da gente falar da casa, vamos falar do condomínio. O que você acha importante um condomínio ter hoje, Vi, para atender bem o seu cliente? O que é importante para a pessoa que vai comprar o terreno? Antes de construir a casa, ele compra o terreno. Né? E pouca gente consulta o arquiteto na hora de comprar o terreno. Isso é verdade. Depois ele já traz o terreno pronto e joga no colo do arquiteto. Fala, foi isso aqui que eu comprei. Você acha que esse processo tinha que começar lá atrás? Tinha que chamar um profissional, esse profissional que me identifico, na compra do terreno, da área onde eu quero construir, porque a área tem lá seus segredos também. Sim, com certeza. Eu acho que todo o processo, a partir do momento que a gente inicia essa ideia de eu vou querer construir, vou querer reformar, é tudo muito entrelaçado, né? Então são processos que o último detalhe, que é colocar o vasinho no lugar, ele tem que ser pensado lá atrás, né? Então eu acho que... A topografia é importante. Tudo muito importante, sombreamento, né? Essa ideia posição de sombra, de sol, exato, para ter um bom aproveitamento. Nós temos uma boa iluminação natural hoje aqui, porque foi pensado isso na época, e é uma casa que está construída há 12 anos. Há 12 anos. Há 12 anos ela está aqui e a gente fez uma reestruturação desse espaço, justamente para poder criar essa nova identidade que o cliente também vai mudando com o tempo. Que momento bom que a gente pegou ele colocando a almofadinha no sofá. Quer dizer, imagina uma casa que tem 12 anos, a história dela de 12 anos, e a gente vai contar essa história daqui a pouquinho para você, e a gente pegou o finalzinho dela, a almofada sendo colocada no sofá. Delícia. Assinatura, né? Exatamente. Então fica aí que a gente volta já com o Vitor Romancini. Se você não conhecia, hoje está conhecendo melhor Vitor Romancini, que já é um sucesso nas redes sociais. Ele é muito plugado, esse menino, mas a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho dele agora, tá? Fica aí, a gente volta já.
Voltando com Vitor Romancini, hoje é um programa muito jovem, ele é um jovem arquiteto, mas que já está fazendo um barulho danado, porque esse menino é barulhento, eu conheço ele desde pequeno. Você é muito ativo, né, Vitor? Você é um inquieto. Uma vez eu falei para você que você me lembrava quando eu tinha a sua idade, porque eu sempre fui muito inquieto também, né? Você se considera uma pessoa inquieta? O que é essa sua inquietude? Eu me considero. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento de cada coisa que acontece, né? E eu acho que esse momento que tem acontecido para mim hoje, a gente tem que agarrar isso com forças e fazer isso acontecer. E eu, sempre que tenho possibilidades, eu vou agarrar uma coisa para poder fazer bem feito, né? Então é isso que eu acho que me dá essa sede de querer fazer as coisas da maneira mais correta possível, da maneira que eu acho que é mais certo e trazer essa vivacidade para isso. Né? Exatamente. Acho que a sua assinatura tem sido de inovação, de trazer novas propostas, novas cores, novas formas, novo jeito de fazer. Acho que pegar aquele quadradinho, chacoalhar ele assim, e virar uma coisa nova, assim. Eu acho que isso é muito bacana. E de repente fazer isso num projeto como esse, proprietário, que tinha a casa há 12 anos, que já era uma casa um pouco desatualizada, era isso? Essa casa que você pegou? Qual que era o desejo do proprietário? Eu diria que a estrutura da casa foi uma estrutura que desde o começo agradou muito a nós e aos proprietários, logicamente. Acho que tinha alguns pontos que estavam fora desde o começo, acho que da construção também, que foi uma coisa que foi indo e acabou ficando. Uma delas era a fachada, que ela era uma fachada muito mirradinha, sem chamar atenção, e depois com o tempo as casas foram sendo atualizadas ao lado e cada vez mais ela foi ficando esquecida. Eu acho que esse foi um dos pontos principais aí dessa primeira conversa que a gente teve com a cliente, e nisso a gente começou a partir dessa fachada a criar uma estruturação para dentro do projeto todo, né? Então aí da fachada a gente acabou modificando toda a casa. E isso é uma característica comum, né? Quer dizer, muitos condomínios foram lançados, eu lembro, por exemplo, o Reserva da Serra, quando eu vim, muito no começo, muita gente já construiu naquela época, né? Sim. E as casas que foram chegando depois, a gente passou por um período, né, gente? Vocês em casa devem entender isso, que os últimos 10 anos ele foi frenético em termos de mudanças, né? De internet, mudanças conceituais, de estética, de função, tudo foi revisto nos últimos 10, 15 anos, a gente pode chamar. Então foi muito fácil ficar desatualizado num tempo tão curto, né? As roupas ficaram desatualizadas, as casas ficaram, o design dos carros ficaram desatualizados, a forma de viver ficou desatualizada, né? Hoje se vive de uma outra forma, de um outro jeito. Então isso aconteceu muito com as casas. Quem veio primeiro para os condomínios construiu dentro de um padrão que depois de 10 anos já não era mais esse padrão. Exato. E ele precisa acompanhar o que está em volta. Exatamente. Eu acho que mais do que só o movimento em volta, tem o nosso movimento interno, né? Boa. Eu acho que o ser humano muda muito fácil, né? Eu digo que em 5 anos a gente tem uma mudança muito drástica, porque o primeiro ano você tá ali mudamos aqui hoje. Primeiro ano você tá naquela alegria, nossa, tá tudo novo. No segundo ano você fala, nossa, tem uma coisinha ali, mas eu não vou fazer ainda porque tá novo. No terceiro você continua com isso. Quando tá chegando no 5º ano, você fala, não, agora já vivi um tempinho com isso, vou mudar, porque a gente muda. Eu acho que essa pandemia disse mais do que tudo, essa forma de mudança que a gente teve, olhar mais para dentro de casa, entender que o conforto tá aqui antes de estar em outros lugares, né? Então, acho que isso influencia muito nessa questão da atualização. É muito legal o que você está falando, porque o que gera mudança externa é nada mais, nada menos que uma mudança interna. Exatamente. E a gente mudou muito nos últimos 10, 15 anos, tanto que às vezes é até difícil para a gente, né? A gente fica meio perdido entre tantas mudanças, de se achar de novo. Tecnologia, o que realmente eu acho? O que realmente eu gosto? O que realmente eu preciso? As pessoas estão se perguntando isso. E nesse momento parece incrível, né? Para mim que fiz psicologia, para você que fez arquitetura, a gente consegue ter uma conversa muito próxima disso, porque a arquitetura é muito comportamento. Exatamente. Né? Quando você monta uma casa como essa da Cláudia, por exemplo, que eu já conheci em outras oportunidades, ela é uma pessoa ativa, ela é uma pessoa para cima, uma pessoa que está lá grudada com o cachorro, ela não quer aparecer, os cachorros dela dá vontade de apertar elas, né? É tudo muito gostoso nessa casa. Aí você fez, a gente pode chamar de retrofit o que você fez na fachada? Eu diria que é um retrofit, sim. É. Não só na fachada, mas como no restante todo a gente veio com essa linguagem de um retrofit para trazer essa atualização Atualização da arquitetura em primeiro lugar. Exatamente. Então.
E dá para fazer isso em casas, então, um pouco antigas. E o custo não é tão alto, né? Porque, na verdade, você sabendo usar materiais e sabendo compor essas formas e cores, você muda a casa de uma forma quase mágica, né, Vitor? Com certeza, tanto que o estrutural da casa nós não mexemos em absolutamente nada. 0% de estruturação que a gente refez. A gente acrescentou elementos na fachada, elementos dentro do interiores, para valorizar os espaços que já existiam. Então, dificilmente a gente trabalhou com rebaixo de gesso nessa casa, a gente trabalhou tudo muito com exatamente o que tinha, porque estava muito bem feito. Então você lança a mão de revestimentos, por um lado, sim, de cores, que aí você temos é um mestre porém, porque nisso. revestimento a gente trocou o piso da casa toda. Então, você lançou mão de revestimento mesmo. Exatamente. Fala, não vou mexer na parede, não vou mudar a parede do lugar, não vou derrubar, não vou fazer, mas espera aí, vamos dar uma roupa nova para essa casa e começa pelo revestimento, então. É isso. Iluminação? Com certeza. Iluminação, na verdade, a gente começa de trás para frente no escritório, né? A gente gosta sempre de começar com o mobiliário e com a decoração. Então, a primeira coisa que a gente estava indo atrás, basicamente, foi essa parte de decoração, porque é o que eu falo. No final das contas é isso, é a nossa conversa aqui, é estar sentado no sofá, é a gente ter essa vivência e a partir do que a gente quer desse espaço, a gente foi migrando para o restante. O que vai ficar bacana com isso? Vai ser um cimento queimado que a gente fez da parede até no teto, uma coisa super diferenciada, uma pintura, e aí a gente foi abrangendo um pouco mais e também na fachada, mudando um pouco da estrutura, até mesmo para melhorar a eficácia da casa, né? A eficiência que ela tem, né? Então, a gente não tinha beirais, a gente trouxe beirais para casa, isso ajuda muito na parte de sombreamento proteção também. Até, né? Proteção e até mesmo da chuva, né? Das esquadrias. Então, a gente utilizou um pouco desse período de mudanças dela para também não só atualizar visualmente, mas também na funcionalidade. Eu acho que você está aqui colocando um exemplo prático da visão de quem se preocupa com o design de interiores ou de quem tem essa especialidade. Você começa a construir o projeto da onde a gente está. É do toque que eu estou tendo, da luz que eu estou tendo, do clima que eu quero dar para essa sala, até chegar no maior, que talvez seja um outro caminho, às vezes, do arquiteto. Né? Ele vai começar a construir a casa, ele vai pensar em temperatura, em iluminação, em ventilação, mas até chegar aqui na textura do sofá, né? E esse cantinho aconchegante com aquele foguinho da lareira, vai ser lá no final. Então, talvez o caminho que se construa essa casa seja diferente de acordo com a especialidade do profissional. Eu acho que está sendo um programa muito bacana para quem está vendo, porque em Jundiaí virou um campo de obras, né? Com certeza. É uma loucura o número de condomínios, o número de casas, o número de obras que essa cidade está tendo. Acho que dificilmente em 25 anos de loja a gente não viu assim um momento tão fértil nesse sentido, né? E que as pessoas muitas vezes, por construírem pela primeira vez, não têm alguns cuidados que tem que ter na escolha dos profissionais, na escolha das lojas que compra, na orientação que vai ter, né? Mas eu vou deixar agora um pouquinho para o final, para o último bloco, tudo rapidinho aqui com o Vitor, mas que é um papo rápido, bom. Né? É rápido, né? Não é. A gente achou que era muito tempo. Dá para ficar horas aqui conversando. Dá. Do jeito que a gente conversa, dá mesmo. Juntar Vitor e eu não vai ter jeito. Agora eu quero muito falar de cores. Eu queria começar o próximo bloco falando de cores, porque vocês estão tendo uma noção do que uma das coisas que eu admiro no traço, na assinatura de Vitor Romancini, é realmente a forma que ele lida com cores, que tem, para mim, muito de italiano aí nessa veia dele. Vamos ver se tem mesmo. A gente volta já. Para quem não conhecia, este é Vitor Romancini, meu convidado de hoje, um jovem arquiteto muito talentoso. Não sou eu que falo, é todo mundo que fala do seu talento, do seu potencial técnico e artístico. E eu terminei o último bloco falando de cores, porque eu gosto muito da forma com que você lida com as cores. Isso é seu, é uma assinatura tua. Eu olho alguma coisa tua e falo, é do Vitor mesmo, é o Vitor, né? Você está usando aqui até uma paleta de cores que a gente está usando na loja também, que é muito esse terroso com verde, né? A gente não chegou nos rosas seus aqui, que são maravilhosos, que entram nessa composição. Eu queria que você falasse um pouquinho para o público que está em casa, fala assim, nossa, que sala bonita, eu queria que minha sala ficasse assim. Qual que é a importância da cor
num projeto, junto com a iluminação, né? Porque se isso tudo tivesse apagado, não seria nada. Não né? temos A um cor é a visual. incidência de luz, né? Exato. Então luz e cor andam juntas. Sim. O que você falaria desse seu olhar para a cor? De onde é que vem isso? É do Romancini? Tem essa veia italiana? Porque o italiano lida com essa ousadia e essa composição. Exato. Eu acho que é um pouco sim, eu acredito que deve estar ali no meio dessa situação, mas eu acho que eu gosto muito de tentar entender o lado do cliente também. Tanto que algumas propostas aqui foram mudadas durante o processo, por mais que a gente tenta seguir sempre muito à risca. Uma delas foi com relação às cores, né? Então a gente estabeleceu cores para os ambientes, para trazer essa base muito neutra. Porque eu sempre comento com os clientes, quando a gente tem uma base muito neutra, trazer a cor é muito fácil. A gente fazer essa mudança com o tempo, aproveitar essas mudanças que a gente tem já de comportamento, a gente consegue fazer isso com mais facilidade depois, troca uma almofada, troca um quadro, uma decoração, e isso tem uma praticidade. E eu acho que a cor muda 100% o espaço. E a pedido da Cláudia foi exatamente esse, né? Nós tínhamos uma outra paisagem que era para estar aqui atrás. E ela falou, Vitor, eu quero uma coisa um pouco mais pro avermelhado, eu quero uma coisa um pouco mais terrosa, uma coisa mais quente. Porque a gente deu uma esfriada na casa com os tons e cores e deixar isso um pouco mais neutro. E aí casou 100% com tudo que está acontecendo aqui, né? Então a gente faz esses links e trazer a cor realmente da vida para o espaço. Eu acho que não tem outra forma de explicar a cor dentro do ambiente, assim. E isso é muito legal, essa pitada de cor que o Vitor traz, né? A gente pegou ele até montando a sala aqui para a gente fazer a entrevista, ainda faltava chegar as almofadas do projeto, um vaso com essas cores, no que ele chega e coloca a porção certa, da cor certa, no lugar certo, isso é um quadro. Eu costumo dizer que o design de interiores ele é capaz de pintar um quadro em terceira dimensão, porque isso é um olhar artístico. Eu falo que até um ponto vai a técnica, o outro ponto é arte. Exatamente. Não adianta. Quem E tem até, esse olhar tem. Exatamente. Né? E até nessa composição, eu falo sempre desde o primeiro momento que a gente começa a conversar com o cliente, apresenta a proposta de projeto, eu falo que a ideia do nosso projeto é você olhar cada cantinho e ver a sua beleza, né? Então ter a beleza em cada canto, porque a gente vai querer desfrutar de cada um desses cantos, né? Se eu estou na mesa de jantar, eu vou olhar para a sala, eu vou ver um canto confortável. Se eu vou sentar nesse cantinho aqui, conversando com você, você está num fundo muito bem pensado. A gente tem essa conversa. Você não tem ideia do seu fundo. Pois é, tá né? Maravilhoso. Acho que a gente devia ter trocado. Isso mesmo. Você criou dois cenários. Quer dizer, quando eu estou olhando para esse ângulo da sala, pega aí, câmera, me ajuda aí. Pega só o Vitor com esse fundo que ele tá. Olha que engraçado a maneira que eu tô vendo o Vitor. Até a roupa ele compôs, é claro, com o cenário, porque Lógico. não é bobo nem nada, eu conheço o Vitor. Aí eu tô vendo o Vitor por esse ângulo. Quando o Vitor me olha, puxa para cá, Jaiminho, faz esse favor. Olha que bacana o que é o olhar do outro para mim. Eu tenho um fundo tão bem trabalhado quanto aquele, que um está absolutamente integrado com o outro, né? Então é tão bacana a gente notar essas coisas da decoração, gente. Decoração é técnica, é trabalho, é suor, é ficar lá planejando, é ficar fazendo todas as suas paletas de coisas e falar como é que vai ser essa sala lá no final. Essa parede verde, se ela não fosse verde, se ela fosse algodão cru, é bacana o cru, mas tem hora que dá para sair do cru. Se essa parede fosse um cru, não seria essa sala. Seria uma outra proposta. Então, aí é profissional, aí não adianta. Às vezes a gente acha que consegue fazer tudo sozinho na vida, e eu, na minha idade, Vi, se você na sua já entendeu isso, imagina eu na minha. A gente não consegue fazer tudo sozinho, porque as pessoas têm seus talentos, as pessoas têm seus dons. Aí vamos usar o talento de outras pessoas não também para agregar no nosso. A hora né? que junta tudo fica maravilhoso, né? Pegar um bom arquiteto que edifique bem, um bom design de interiores que decore bem. E esses profissionais vêm de um jeito tão bacana para a vida da gente, né? Eu estou muito feliz de estar aqui te entrevistando. E para encerrar, eu queria ainda te fazer uma pergunta. O que você acha que é a tendência atual das casas? Você que está trabalhando em grandes condomínios, em casas de todos os padrões, de todos os tamanhos, Vitor trabalha. Eu queria entender da sua cabeça como é que você joga a tendência, o que está mudando na cabeça das pessoas com relação à casa.
nesse talvez pós-pandemia, ou que já vinha antes da pandemia? O que você acha que é tendência? Não moda, mas Sim, tendência. Eu falo muito para os meus clientes, inclusive, que a tendência é muito o que você gosta, né? Eu acho que se você está confortável com a sua escolha, essa é a sua tendência, ponto. Não é dizer o que as pessoas estão utilizando, a gente tem nossos gostos, e respeitar isso é muito importante, né? Eu acho que quem vai viver nesse espaço é a Cláudia, é o marido dela, são as cachorrinhas lindas, que a gente pensou inclusive no tapete para isso. Então eu acho que essa praticidade e esse aquecimento do espaço, né? Esse aquecer não só com a lareira maravilhosa, mas também com cores, com texturas, eu acho que é a principal tendência que a gente tem a seguir, sim. Eu vejo isso tanto no pedido dos clientes, quanto na nossa opção de trazer para o cliente essas texturas e essa receptividade deles, né? Então a gente, quando fala, olha, vai ter um cimento queimado, mas vai ter uma textura, mas vai ter um quadro, mas vai ter aqui, fala, meu Deus, Heitor, mas tudo isso vai ficar bom? Aí a gente mostra e fala, poxa, fica legal, fica bacana. Eu acho que trazer textura com esses tons um pouco mais quentes, o uso da madeira vem vindo muito também. E essa questão de também valorizar o que é nosso, né, o que é brasileiro, né? Então a gente tenta trazer sempre muito isso dentro dos projetos, não só no design, que a gente tenta sempre trazer alguma coisa de design brasileiro, mas também nas peças, na decoração. E esses tons combinam com a gente, né? Não tem jeito. Por mais que a gente tenha diferentes etnias e tudo, o brasileiro é quente, é aquecido, a gente gosta disso. É natureza. Então, é natureza. É terroso, né? É terra, é verde, né? É as cores da natureza dentro desse conceito biofílico, que a gente pode tratar isso no próximo programa, né? Está absolutamente dentro da casa agora, é trazer a natureza para dentro de casa. Madeira, eu tinha uma professora da História da Arte que dizia, madeira nunca cai de moda. Nunca vai cair de moda. E não precisa desmatar, não precisa usar madeira de lei. Dá para usar essa folhinha fininha de árvores que tem replantio, dá para ser certificado sim, e dá para usar madeira sim. Tudo com inteligência e equilíbrio pode, né? Com certeza, Vitor? Exatamente. Ah, que gostoso, que papo bom. A gente delícia. achou que ia sobrar tempo, eu teria um monte de coisa para conversar com você ainda, mas eu agradeço muito, adorei. Eu também agradeço Você curtiu? o convite, muito. Que bom. Acho que a grande tendência é essa, é o que você falou, as pessoas descobrirem o que gostam e assumirem o que gostam, Exato. Não é? Acho que sair do armário está na moda, gente, sair do armário A paleta tá aí para isso, tudo, né? Não é? Cada um com a sua paleta. Cada um com a sua paleta de cores, com as suas escolhas, assuma as coisas que você gosta. Se o vizinho não gosta, tudo bem, pode não gostar, não tem problema nenhum, mas a sua casa tem que ter seu jeito, o seu olhar, e esse profissional que vai ajudar você a descobrir qual é seu jeito. É quase um terapeuta house, é um house terapeuta, é isso? A gente pode falar? Pode dizer alguma coisa assim. É sim, a terapia da casa, é a terapia que você merece, porque você merece estar no melhor lugar do mundo. Obrigado, viu? Fique bem. Obrigado, Vitor Romancini. Mais uma vez, eu muito que agradeço. Sucesso, viu? Para todos nós. Vamos lá, para nós, né? Para todos nós e para todo mundo que está aí também, né? E essa área é incrível, tá? Ajude a molecada que está em casa a vir para essa área, porque tem um mercado incrível aí pela frente, tá bom? Não precisa ser só médico e advogado, já passou, tá, gente? Tchau, obrigado. Fica aí que a gente volta já já com Fui. Tchau.